Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou passando aqui para gravar um vídeo de uma playlist aqui de cálculo diferencial integral, que é uma disciplina que eu dou, e eu vou iniciar, então, essa aula pela noção intuitiva de limite, tá? Bom, esse meu vídeo aqui, ele vai ficar um pouco mais longo, né? As pessoas às vezes falam, vídeo de 30, 40 minutos no YouTube, não pode, mas eu acho assim, se você tem interesse em entender o que está fazendo, não fazer só mecanicamente, às vezes compensa a gente ter essa noção aqui intuitiva do limite, ok? Portanto, eu vou usar aqui uma situação prática para a gente descrever e procurar entender o que é limite, tá? Bom, aqui eu tenho um problema que fala assim: suponha que uma bola de boliche seja arremessada em direção aos pinos, cujo primeiro pino esteja a 8 metros de distância do ponto onde foi arremessada a bola. Considere ainda que, a cada segundo, a bola percorrerá metade que a separa do primeiro pino. E aí eu falo assim, observando a situação descrita, responda. A trajetória descrita pela bola representa uma função? Depois eu peço aqui para fazer uma tabela representando aqui o movimento descrito pela bola e em seguida um gráfico, tá? Então, eu comento com os alunos que a gente vai iniciar aqui, introduzir o conceito de limite de forma intuitiva, uma questão prática, que os livros aí de ensino superior, pelo que eu tenho visto, James Stewart, o Paulo Boulos, eles não trabalham uma situação prática assim, tá? E aí eu falo para os alunos, não estou me gabando disso aqui, porque este problema, ele apareceu para mim, aqui vou colocar para vocês, num livro, eu dava aula à época no Estado, em 2003, e a gente recebia livros didáticos. Então, eu recebi esse livro didático da terceira série, e curiosamente, tanto essa coleção como uma outra, vinha no livro do terceiro ano o conceito de limite e derivada. E eu achei curioso, à época, falar, nossa, mas limite e derivada no ensino médio? E nunca se efetivou esses conceitos, tá? Então, mas esse livro, ele trazia exatamente essa abordagem, ó. Noção de limite, ele falava, uma bola de boliche foi jogada em uma pista de 8 metros, sendo que em cada segundo percorre a metade da distância. Ele mostrava a pista aqui, o desenho, e fazia uma tabela e um gráfico, tá? Portanto, esse problema que eu trago aqui, ele foi de um livro, mas eu adaptei para a necessidade dos meus alunos. Então, ele fala assim, descreve esse problema, e ele fala assim, a trajetória, e eu coloco para os alunos, a trajetória descrita pela bola representa uma função? Justifique. Então, grande parte dos alunos das salas falam assim, representa uma função, porque existe aqui uma relação entre o tempo e a distância, tá? Então, a distância aqui, ela vai estar em função do tempo. Conforme vai passando o tempo, que foi dado em segundos, essa bola ela vai percorrendo uma certa distância. Então, eu coloco esse problema e peço para os alunos, vou dialogando com eles. E o aluno fala, é, assim, consegue sair, às vezes fica um pouco parado, o pessoal pensando, mas ele consegue concluir aqui, a gente tem uma função, uma relação entre duas grandezas, que é o tempo e distância, tá? Então, eles acabam justificando aqui com as próprias palavras isso, mas consegue entender que é uma função. Depois a gente pede, então, para construir uma tabela que represente o movimento descrito pela bola, que tem lá no exemplo do livro, tá? Ele traz essa tabela, então eu coloquei aqui. E os alunos vêm aqui e colocam, né, o tempo em segundos, tá? Então, esse tempo aqui, ele vem aqui em segundos, e os alunos colocam também aqui a distância, que eu chamo de distância percorrida, tá? Para não haver confusão. Então, a distância percorrida, ela vai ser dada em metros, tá? Então, a gente coloca isso aqui. E aí eu começo a fazer a tabela com eles. Então, eu falo assim, ó, no tempo zero, qual era a distância percorrida, tá? Vou fazendo isso com os alunos na sala.
Deixa eu só arrumar aqui. Então, eu coloco lá, no tempo zero, qual a distância percorrida? Os alunos falam zero. Aí, no passado 1 segundo, qual a distância percorrida, né? O aluno tem que ler lá e considerar que a cada segundo a bola percorrerá metade da distância que a separa. Então, ele vai percorrer 4 metros. Aí eu pergunto, passados 2 segundos, quanto que ela percorreu? E uma boa parte acaba falando 8 metros. E aí a gente interrompe e fala assim, seria isso se o problema tivesse a descrição que a bola percorreria 4 metros por segundo. Então, em um segundo percorreria 4, mais um segundo percorreria 4. O que acontece aqui é que ela percorre metade da distância que a separa do primeiro pino. Então, passado 1 segundo, ela percorreu 4, porque a distância era de 8. Aí passou mais 1 segundo, ela vai percorrer só metade, tá? Então, ela vai percorrer 6. Na imagem do livro, ele até põe aqui, ó, passado 1 segundo, chegou em 4, depois 2 segundos, 6. A imagem não ficou tão boa, tá? Tentei escanear, mas não ficou tão boa. Depois ele vai preenchendo isso. Então, a gente vai preenchendo essa tabela. Ó, passou 2 segundos, 6. Passados 3 segundos, ele vai percorrer metade. Então, do 6 para o 8 falta 2, ele vai percorrer mais 1, dá 7. Passados 4 segundos, 7,5. Aí, passados 5 segundos, 7,75. Então, passados 6 segundos, 7,875. Passados 7 segundos, 7, aqui metade de 125, dá 62,5, somando dá 9,325. E vou preenchendo essa tabela. Com mais linhas, se for o caso, a gente vai inserindo linhas aqui e deixando eu falar. E aí acontece uma curiosidade que os alunos começam a rir, começam a fazer piada, começam a fazer comentários, e eu fico de costas para a lousa e observando, ouvindo os alunos, e eles vão falando, né? E aí brincam, essa bola não vai chegar nunca, né? Vai dar 9 alguma coisa aqui. E uma vez um aluno, e isso ficou marcado para mim, eu estava dando aula para uma turma de engenharia, ele falou assim, essa porra não chega nunca, né? E eu virei na sala e falei, você tem razão. Mas por que o palavrão em si, né? Eu falo assim, por que que isso ficou marcante? E a questão do palavrão? Porque gerou incômodo para ele. Ele falou assim, pô, isso não chega nunca. Então, os alunos indagam e riem, né? E por que que a gente fica perturbado, eu digo? Porque o senso comum fala para a gente que se essa bola tem movimento, uma hora ela atinge o pino. Mas pelo que está descrito aqui, essa bola ela não atinge esse pino, porque sempre vai ter uma metade. Se eu tiver lá 1 milésimo, vai existir a metade de 1 milésimo, zero, né? 0,00005, sempre uma metade, ok? Só que isso acaba gerando esse incômodo porque é um paradoxo. A gente fala, se tiver movimento, atingiria, a gente sabe. Mas pelo que está descrito, se ele percorre só metade, não atingiria nunca, tá? Gera um paradoxo. Por isso que a gente fica meio contrariado com a situação. Mas eu falo, ó, nós não estamos estudando o paradoxo, nós vamos estudar o comportamento com que foi descrito no problema. Então, a gente conseguiria, descrevendo o que está no problema, sempre haveria uma metade, tá? Então, eles constroem essa tabela, mas eu entro nessa discussão, até falo de outros paradoxos, de Zenão, o paradoxo do barbeiro, o paradoxo de Aquiles, né, que é o de Zenon, a gente fala, gerou um paradoxo, mas a gente não vai estudar paradoxo, aqui a gente vai estudar o limite. Então, aconteceria isso, tá? Mas é interessante ter essa percepção que o senso comum não aceita muito o que está ocorrendo aqui. Aí, em seguida, eu peço para fazer a representação gráfica. Eu uso lá o plano cartesiano, faço um desenho do plano cartesiano e vou desenhando. Aqui eu tenho uma vantagem do GeoGebra. Então, eu tenho lá, no instante zero, o tempo é zero, no instante um, o tempo é 4, aí no instante 2 é 6, no instante 3 é 7,
no instante 4 seria 7,5 aqui, mais ou menos, no instante 5, 7,75, tá? Posso entrar aqui na janela de álgebra e fazer o valor exatinho, tá? Mas não estou preocupado com isso. Posso vir aqui ó, e colocar 7,75 e ele corrigir o ponto para mim. O que acontece é que, fazendo o gráfico à mão, e é ruim de fazer aqui com o GeoGebra, a gente gera essa curva aqui, ó, uma curva desse jeito. Tá? Esse tipo de curva aqui. Eu faço o esboço em sala de aula com os alunos. E aí eu falo que eu tenho uma reta que passa aqui em cima. A do 8 eu faço isso também à mão na lousa e pergunto para o aluno, o que que é essa reta aqui? O que que ela vai estar representando para a gente? E sempre tem algum que fala, isso aí é o limite, tá? Então, a gente vai ter aqui um limite para essa função. Então, a gente faz esse esboço e aí eu vou colar aqui no documento, tá? Mas a gente faz em sala de aula. Então, essa reta em cima seria o que a gente considera como nosso limite. Então, eu colo aqui um gráfico, tá? No material. A gente faz isso na lousa, mas se eu fizesse um documento do Classroom, eu poderia pedir para o aluno colar o gráfico dele ou a foto do gráfico, tá? Então, fica mais ou menos esse esboço aqui. E aí, essa reta, né, que está passando aí em cima, a gente definiu como limite, tá? Eu até brinco e falo que existe situações, às vezes, que a gente usa esse conceito, né, de algo, falou, estou no meu limite, como se estivesse passando uma reta, falo assim, estou no meu limite no trabalho, se alguém falar mais alguma coisa, eu vou explodir, então, você faz como se fosse a questão do limite, tá? Então, esse movimento, ele vai se aproximar aqui, mas ele não vai atingir esse 8 nunca, ok? Então, dentro do que eu vou explicando para eles, a gente chega nisso. Aí depois, aqui, eu falo assim, e essa parte da função, ó, se eu levar lá para vocês, o livro ele faz isso, ele traz uma imagem do jogo, faz a tabela e o gráfico perfeitinho, tá? E ele para aí. Ele em nenhum momento ele falou qual é a função. Então, eu venho ainda aqui e falo com os alunos o seguinte, né? O movimento descrito pela bola poderia ser expresso através da função f de x igual a 8 menos 8 dividido por 2 elevado a x, tá? Então, essa função o livro não apresentava, mas eu determinei ela. Então, eu falo assim, a representação algébrica, eu falo para os alunos, né? Qual é a representação algébrica do que está acontecendo? Então, começou-se com uma distância de 8 metros, ao lançar a bola, essa distância foi diminuindo, então foi menos, e foi diminuindo sempre a metade. Então, dos 8 iniciais, diminuiu a metade, que é 2. Depois, esse 8 por 2, que é 4, no segundo instante, ela dividiu por 2 de novo. Depois, dividiu por 2. Então, eu chego aqui, expresso que a função é um 2 elevado a x. É uma sucessão de divisão por 2, e a gente chega a essa função. Então, apresento lá na aula essa função, né? Falo que o x, onde x representaria o tempo, e o f de x, que é igual a y, representaria a distância percorrida, tá? Então, eu falo assim, que para representar o que foi descrito acima, poderíamos utilizar a função apresentada. Então, a partir do momento que eu descubro essa função, eu posso usar o Excel, tá? Mas eu também falo para os alunos, curioso, aqui a gente está com as 4 formas de representar a função. Ela pode estar por meio de um problema, então, muitas vezes eu tenho um problema e pode ter ali uma função implícita. Os dados de uma tabela, e muitas coisas são controladas por meio de tabela, podem representar uma função. Essa representação gráfica é sempre mais comum, porque o aluno faz muito isso no ensino médio, e a algébrica também, tá? E a partir do momento que eu tenho a função aqui, a representação algébrica, eu estou falando que eu poderia utilizar a planilha do Excel e verificar o que acontece com essa função, tá? Então, aqui,
Se eu vou tirar um print aqui dessa função, se eu vier aqui no Excel, e eu já preparei uma tabela aqui, e digito, eu crio essa função. Então, eu viria aqui e colocaria, ó, igual a 8 menos 8 dividido por 2 elevado a essa célula aqui, ó, o G4, e dou um Enter, tá? Então, eu estou aqui, eu criei essa função e colo essa função. Então, eu mostro isso para o aluno. Falo, ó, a gente tem aqui uma função. O que a gente fez lá na função? Quando o tempo era 0, a distância era 0. Quando o tempo era 1, a distância foi 4. Quando o tempo era 2, a distância era 6. Tempo 3, tempo 5, tempo igual a 10, tempo igual a 20. Então, eu vou aqui, por meio do Excel, mostrando para o aluno, falo, ó, é uma forma da gente estudar o limite. O que é o limite de uma função? É o comportamento que a função vai tendo. Então, eu utilizo essa situação prática do boliche, que no fundo ela gera esta função, e aí, conforme eu vou fazendo uma alteração, uma variação no X aqui, ele vai me mostrando qual é o comportamento da função, tá? Pode acontecer aqui, ó, na hora que eu ponho 40, ele colocar que é 8, aí os alunos às vezes falam, ah, tá vendo, deu 8. Mas é só uma questão do número de casas decimais, tá, gente? Se eu aumentar o número de casas decimais, ele não chega no 8. Provável que, se eu continuar no Excel, uma hora ele vai ter a limitação de casas. Mas ele mostra de forma intuitiva o que acontece com a função. Então, nesta função, se eu fosse aumentando x, né? E aí a gente fala assim, ah, eu aumento esse x. Qual é o comportamento da função? A minha função, ela se aproxima do 8, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, né? E aí, se eu tivesse dado essa função e não trazido a questão do boliche, ninguém ia questionar, falar, não chega. Porque eu poderia dar essa função e pedir para os alunos, falar, ó, faz o gráfico dessa função, ou faz a tabela. E aí, o aluno está acostumado, antes de adentrar no cálculo, ele está acostumado que ele tem que ficar dando valor para x. Então, ele vai variando x e vai observando o que acontece com a função. A função vai se aproximando do 8, ok? Então, a gente vai fazendo isso, né, em sala de aula, vou fazendo junto com o aluno, tá? Então, ele colocando a fórmula do Excel aqui, ó, se eu tirar, e eu sempre vou tirando um print, né? Eu venho aqui, tiro um print dessa tela, e aí eu posso colar lá no meu documento, mostrando o que ocorreu. Então, com a minha função, eu minimizo um pouco aqui, ponho no próprio documento. Fora no Excel, ficaria assim, ó. Então, eu teria esse comportamento, tá? E ele fala assim, construindo a planilha do Excel, conforme o exemplo acima, podemos verificar de forma intuitiva e rápida, né? Porque o Excel ele vai me trazer a resposta rápida, que ao aumentarmos o valor de x, aqui, a função tende ao 8. Portanto, o 8 seria o limite da função. Tá? Dizer que o limite da função é 8 significa mostrar o comportamento dessa função conforme vamos aumentando o valor de x. Tá? Então, o que é limite? Você tá, estou fazendo o cálculo de limite, lá vários casos. Você está mostrando qual é o comportamento, o que vai acontecer com sua função conforme você vai pegando a variável x, estou falando x, mas pode ser outra letra, conforme você vai fazendo uma variação nesse x, indicado pelo que está lá, tá? Então, a gente viu isso. E ele fala assim, podemos utilizar o software GeoGebra para representar graficamente o comportamento dessa função. Para representarmos matematicamente o estudo dessa função, utilizaremos a seguinte representação, tá? Então, aqui, ó, eu posso utilizar o software GeoGebra. Então, se eu venho aqui, ó, deixa eu limpar aqui, então, novo, não gravar. Eu posso vir aqui no GeoGebra e digitar essa função. Eu venho aqui, ó, f de x igual a 8 menos 8 dividido por 2 elevado a x. Se eu digitar isso aqui,
o GeoGebra simplesmente vai fazer o gráfico para mim. Basicamente, algo bem parecido com o que eu fiz à mão ali, ó, tá? E aí eu falo para os alunos, qual a diferença desse gráfico para o que a gente fez na lousa? É que aqui, quando eu entro com a função, eu não restringi o x. Então, ele também está pegando o valor para x negativo aqui, ó. Como o nosso gráfico ele só acontece a partir do zero, eu simplesmente posso vir aqui e construir ele com um comando no GeoGebra, o comando C. Então, esse C, eu crio uma condição, eu falo assim, ó, o meu x precisa ser maior ou igual a zero. Então, a minha função 8 menos 8 dividido por 2 elevado a x. Ó. Quando eu faço isso, agora em azul, eu vou esconder o gráfico verde, eu vou ter exatamente o gráfico que eu faço à mão inicialmente, tá? Se eu tirar aqui a malha, ó, e eu vou traçar uma reta lá em cima, y igual a 8, a reta do limite. E a gente ainda discute com o aluno, fala assim, a reta azul, ela tocou na reta preta, a curva azul, né? A curva azul, o gráfico da função do movimento da bola, ele encostou na preta. Então, a gente fala, aparentemente, visualmente, sim, mas se eu der o zoom, ó, a gente vai ver que isso não chega, né? Ele não toca lá. Aliás, ele vai ficar muito distante. Por quê? Porque aquela outra reta lá em cima é a reta do limite. Então, aqui ele não tocou. Voltando, a gente tem a nossa curva aqui. Tá? Então, essa curva azul, ela não toca a partir do momento que eu dou o zoom, tá? E aí, eu ainda posso vir aqui, ó, deixa eu minimizar, eu posso criar um ponto aqui, ó, em um objeto, esse ponto A, tá? Eu vou aumentar aqui o número de casas, só para vocês verem, eu vou fazer uma dinamização, tá? Vou pôr 10 casas decimais aqui, eu vou fazer uma dinamização. Ó, esse ponto A, aqui está o X e o Y dele. Ó, o X1, 0, 2, tá um quebradão danado aí, tá? Tá um quebradão danado. Ó, se eu colocar a malha, eu consigo aqui, por exemplo, colocar um x igual a 2, ó, aí é 6, tá? Mas ele está com as casas decimais. Então, esse ponto aqui, ó, eu coloquei 10 casas decimais. E aí, se você olhar aqui, ó, é o x e o y, tá? Se eu der um play aqui, ó, ele vai mexendo, vai movendo o ponto, ó. Só que esse ponto, com 10 casas decimais, ele não tocou no 8, tá? Então, aqui ele está dando o y, o x, meu x é 13 e pouco, ó, ele está aqui, 13,2, e o meu y, 799, ó, continua aqui, ó, tá? Ele vai movendo, repare que eu já cheguei no x 25, quase 26, e o meu y ainda não tocou no 8, que é o limite, ó. Aí ele volta para cá, né? Se eu minimizar mais aqui, ó, esse valor, o X vai até passar de 80. Ó. Vamos ver o que acontece aqui. Olha lá, o X, só que aqui ele tocou no 8, tá? Então, talvez eu tenha que vir aqui, e aí é limitação. Talvez eu tenha que pôr 15 casas decimais, que é o limite do Excel. Então, meu X já está em 53, ó, X, e o meu Y ainda não chegou no 8. O GeoGebra vai ter o limite de 15 casas, então já já ele vai dar 8, mas não é o 8, tá? Aí creio que vocês vão compreender, ó. Então, um x 52, eu consigo dinamizar aqui, tá? Consigo dinamizar. Eu vou fazendo a movimentação. Aqui, conforme eu falei, chegou no 8, ó, aí ele volta aqui, ó. Dou uma pausa, tá? Ele vai movimentando. Se eu quiser, eu estou provocando. X é quase 30 e o meu Y é 799, tá? Então, essa reta em cima é o tal do limite, ok? Então, e aí finalizando aqui, para representarmos matematicamente o estudo do limite dessa função, a gente vai usar essa representação, tá? Então, ó, eu falo lá,
Eu tenho uma função, se eu pegar aqui o GeoGebra, eu falo que eu tenho uma função, que era a função 8 menos 8 dividido por 2 elevado a x. E aí eu falei assim, qual é o comportamento dessa função? Estudar o comportamento é estudar o limite. Quando você estiver estudando o limite, você está estudando o comportamento dessa função, quando a variável dela, x, tender a infinito. Né? O que acontece com essa função quando eu vou aumentando o x? Ó? O x está indo para o infinito. O que vai acontecendo? Ela vai se aproximando do 8, tá? Ela tende a 8. Então, ele traz aqui, finalizando isso. Ó. Nesta representação, estamos indicando que conforme o x tende ao infinito, ou seja, conforme aumentamos o valor do x, a função vai se aproximando do 8. Portanto, o seu limite é 8, isto é, o seu comportamento é se aproximar do 8 conforme aumentamos o x. E ele fala, calcular o limite de uma função é mostrar o seu comportamento diante da aproximação que fazemos, tá? E aí, fechando, eu falo assim, ó, diante do exposto até agora, que essa noção intuitiva, podemos dizer que a planilha do Excel é uma ótima ferramenta para nos auxiliar nos estudos de limites. Porém, devemos tomar ciência que os limites podem ser calculados à mão e que, neste caso, o Excel seria uma ferramenta auxiliar na construção do conhecimento, tá? Então, eu mostro todos esses passos para o aluno, aqui, inclusive com o Excel, a gente faz lá com o Excel, e mostra para ele, tá? Que essa função tende a 8. Por que o Excel é bom? Porque ele é a calculadora, ele é rápido, né? O Excel vai ser a ferramenta que vai me trazer isso de forma rápida, que tende a 7, 9, 9, 9, 9, 9, sem chegar ao 8. E o GeoGebra também, porque a partir do momento que eu dou o zoom lá na imagem, né? Aqui, ó, eu dou o zoom e ele não toca na figura, né? Então, para um valor menor, eu vou mostrar que esse valor não atinge, tá? E com o Excel eu consigo perceber isso com mais casas decimais, tá? Portanto, a gente tem essa noção intuitiva. Calcular o limite é mostrar qual é o comportamento que a função vai ter conforme eu vou fazendo a variação que está indicada, ok? Bom, essa então é uma aula introdutória de limite, a primeira aula. Na próxima aula, a gente vai começar a ver os casos de limite, tá? E conforme eu falei, eu sempre vou estar utilizando o Excel aí como uma ferramenta de apoio. Sei que às vezes o aluno acaba não usando, mas eu fico nessa insistência. Vamos olhar para o que o Excel mostra para a gente, tá? Que foi o que eu fiz aqui. O Excel mostrou para mim que conforme eu aumento esse x, o valor do tempo, a função se aproxima do 8, ok? Bom, então esse é o primeiro vídeo aí da parte de limites. Estarei enviando em breve aí mais vídeos com os casos, ok? Um grande abraço, bons estudos aí, até a próxima, fiquem com Deus.